Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Dias, sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Paranaguá, Paraná. Nós estaremos fazendo uso neste momento do seu tempo para comentarmos a lição especial da nossa CPAD, comentada pelo nosso querido irmão Eurico Bergsten, que foi uma edição especial para jovens e adultos, que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise, que fala sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Vamos meditar então na palavra de Deus da nossa lições bíblicas da nossa escola bíblica dominical. Nessa lição, nós estaremos abordando sobre a questão do altar. O que era o altar? Como Deus gostaria que o altar se estabelecesse? Como o altar servia para prestar um culto? O que significava? Qual o efeito que trazia um altar quando ele estava destruído, que ele precisava ser reconstruído, quando ele estava quebrado? Então, nessa lição, nós vamos trabalhar a questão do que, o que é que caracteriza o verdadeiro despertamento? Como começar os despertamentos genuínos espirituais ao longo do tempo? E com relação ao altar, nós vamos ver o que representa esse altar. Qual foi o ponto fundamental que trouxe Cristo ao centro desse altar? E qual foi a atuação do Espírito Santo na morte vicária de Cristo? E também ele nos abordará nessa lição porque devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos. Assim, vemos como base para esta lição número 3, o despertamento que renova o altar, nós temos a leitura do texto áureo, que está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 30, que diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A verdade prática nos salienta que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Para que fique uma aula comentada, para que haja uma participação melhor, eu gostaria que na leitura bíblica em classe você efetuasse a leitura atentamente, que está no livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 2 a 5 e no versículo 10 a 13. Então, faça esta lição atentamente para que possamos entender como base, como subsídio, para que a gente possa aplicar na nossa lição, a qual tem a característica principal, identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual, e nós veremos nesta lição. Assim, vemos que a base principal desta lição, ela vai falar sobre o altar. Mas o que significa o altar? O que é o altar? Como a palavra de Deus nos mostra e nos apresenta a questão do altar? Qual é a simbologia do altar? Então nós vemos que o altar é um lugar onde se entra em contato com o poder divino. O altar era a forma que se prestava um culto. Nós observamos que quando o homem queria se aproximar de Deus, ele efetuava algum tipo de forma de culto, algum tipo de sacrifício, algum tipo de interlocução, algum tipo de oração, algum tipo de oferenda para que ele conseguisse chegar nos seus deuses. Assim nós vemos que o altar era uma forma de se aproximar de Deus mediante sacrifício, mediante oração, para que houvesse uma comunhão, uma comunicação entre Deus e o homem. Então, a comunicação e a comunhão entre Deus e o homem dava-se inicialmente pela utilização de um altar. Agora que fique muito bem salientado que existe uma grande diferença entre altar e púlpito. Não confunda tais coisas, porque púlpito é apenas uma plataforma que é usado para elevação, para que você esteja acima dos demais. Agora, o altar, no sentido bíblico, é um lugar a qual apresentávamos, queimava-se um culto, um sacrifício, uma oferta, uma oferenda a um Deus, ao Deus único e verdadeiro. Isso chega a tal ponto de dizer que o culto era apresentado não somente no sentido físico, o que chamam também no sentido metafísico, mas também no sentido espiritual. Que o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele nos diz o seguinte: que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional. Assim nós vemos que o altar é um lugar, é um tipo onde o homem se aproxima de Deus, onde ali ele presta um culto a Deus, ali onde ele tem uma comunicação com Deus, ele tem um contato com Deus. Então o altar tem esse significado. É por isso que no teor da lição nós vemos que o altar deveria estar erigido, mas não somente erigido, mas ele também não deveria estar quebrado. Ele deveria estar consertado para que ele pudesse ser aplicado um culto saudável diante do seu Deus. Como nós tornamos nossa aula um pouco interativa e foi pedido, para que você lesse lá no livro de Esdras as referências ao qual precisávamos ter na leitura bíblica em classe, é para nós entendermos que o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther, eles têm uma conotação, eles falam o mesmo assunto, que é o período a qual Israel estava cativa na Babilônia. E o que nos chama atenção é que, apesar que os eruditos dizem que quem escreveu tanto o livro de Esdras, tanto o livro de Neemias e Esther tenha sido o próprio Esdras, eles trazem visões diferentes. Isso nos mostra que Deus usa elementos diferentes e pessoas diferentes para a sua obra, mas que no fundo elas vão convergir para um ponto final, que é para a glória de Deus, para a soberania de Deus, em que a sua obra se estabelece, apesar de todas as diferenças e limitações que se apresentam muitas vezes na questão da história. Então, a gente observa que Esdras aparece no cenário da história quando ele conduz o povo numa segunda viagem de retorno do povo hebreu do cativeiro babilônico. Isso porque a primeira viagem, o primeiro retorno, tinha sido feito por Zorobabel, mas isso datava de 88 anos antes. Então, 88 anos depois, aparece Esdras na história, a qual Deus o compunge para fazer essa segunda jornada. Esdras, ele traz uma temática da história de Israel, a qual o tema era restauração, porque Esdras ouve falar que Israel, depois de ter sido sitiada, Jerusalém, ela teve toda a sua cidade destruída e seus muros e seus templos tudo vieram abaixo. Esdras se compunge com a situação e clama a Deus, e Deus coloca no seu coração, ele sendo um escriba, para que ele voltasse, para que houvesse uma restauração. Tanto é que quando se lê os livros de Reis e Crônicas, a qual tratam da mesma coisa, e Esdras, eles trazem visões da mesma história de forma diferente. Para nós entendermos, nós vemos que nos livros de Reis e Crônicas, eles falavam sobre a destruição de Jerusalém. Porém, Esdras apresenta o livro como uma reconstrução de Jerusalém. Enquanto Reis e Crônicas relatam a questão do cativeiro, Esdras relata a questão da libertação. Enquanto Reis e Crônicas relatam a corrupção da nação, Esdras relata uma nação purificada, restaurada. Enquanto Reis e Crônicas relatam o esfriamento da lei, Esdras relata que esse mesmo povo foi reavivado através da palavra. Enquanto Reis e Crônicas nos mostram que o povo havia se misturado em casamento, Esdras nos mostra que eles voltam atrás. Há uma separação e uma purificação da nação de Israel. Então nós observamos que dentro deste ponto, Esdras entra na história, junto com Zorobabel e aqueles que participaram, que foi Neemias e ele, na restauração do povo, e Deus usa 3 reis pagãos. Usa Ciro, a qual ele chega a dizer: Ciro, meu servo. Usa Dario e usa também um camarada com nome bastante complicado, Artaxerxes, como instrumento da sua soberania, mostrando que para Deus não há obstáculos. É Ele que determina todas as coisas, mesmo quando o ambiente parece não ser propício, Deus usa as coisas que não são para estabelecer aquelas que devem ser segundo a sua soberania. Então Esdras leva o povo a reconhecer que o seu altar estava quebrado, como também os muros. Esdras leva o povo a restaurar os muros e o culto, isto é, o altar onde se presta um culto ao Deus único e verdadeiro. Que lições maravilhosas nos trazem os livros de Esdras e Neemias, através da palavra do Senhor, quando fala e nos mostra a restauração do altar e o despertamento do povo de Deus. Nós observamos que o altar era o elemento, era o lugar e a forma
como o homem se apresentava diante de Deus e do seu Deus. Vemos isto na própria história bíblica do Velho Testamento e também do Novo Testamento, nos relata que os homens de Deus, os patriarcas, eles levantaram, eles erigiram altares. Nós vemos isso na vida de Noé. Logo que ele sai do dilúvio, que termina o dilúvio, quando ele para no Monte Ararat, o que ele faz? Primeiramente, ele oferece um sacrifício ao seu Deus. Aí nós vemos também na história de Abraão. Abraão também, ele constrói, ele erege 2 altares. Primeiro, quando ele encontra Deus lá em Siquém, ele levanta um altar para adorar a Deus. Depois, quando ele vai apresentar Isaque como sacrifício vivo, a qual Deus lhe supre o cordeiro, ele também havia levantado um altar. Aí nós vemos também no caso de Isaque. Isaque, quando chega em Berseba, também ele levanta um altar para adorar ao seu Deus. Jacó da mesma forma em Siquém e em Betel. Então nós observamos que o altar, ele era um elemento usado para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. O homem não conseguia se apresentar diante de Deus, ou tinha necessidade, ele precisava de um altar, e o altar tinha que ser erguido, e o altar não poderia estar quebrado. O altar deveria estar sempre em condições para que o sacrifício pudesse ser feito e ele pudesse ter acesso à presença de Deus. Nós vemos que Moisés também, quando ele instituiu ao povo a questão dos atos sacrificiais, de como se aproximar de Deus, ele traz através de todo um ornamento dentro do tabernáculo, como deveria ser feito para que o homem se aproximasse de Deus. É interessante que o primeiro móvel do mobiliário, a qual se apresenta ali no pátio, é o holocausto, é o altar do sacrifício. Depois nós vemos esse segundo exemplo, quando esse altar também ele é edificado, porque havia o pátio, havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos. Logo na entrada do véu, nós tínhamos um segundo altar dentro do mobiliário do tabernáculo, que era o altar onde se apresentava o incenso. Ali tinha várias especiarias, a qual era feito, porque quando se colocava naquele fogo, naquele altar de incenso, ele subia um cheiro suave diante de Deus e agradável, a qual o sumo sacerdote entrava logo após no Santo dos Santos. Quando vamos para o ponto 1 da lição, logo nós entendemos que os judeus eles sentiam a necessidade do acesso a Deus e isto era o que o altar lhe proporcionava. Então nós vemos que os patriarcas erigiram seus altares. Nós vemos também no caso de Elias, que teve que reparar o altar, pois estava quebrado quando se apresenta diante dos profetas de Baal. Nós ouvimos isso, que foi-se necessário fazer um despertamento decorrente do conserto do altar. Vemos o próprio Ezequias, que também efetua um conserto a qual ele quebra todos os postes ídolos, porque Acás, seu antigo antecessor, tinha mal utilizado daquilo que ele precisava para se apresentar diante de Deus. Aí vemos também no ponto C, que Esdras, quando volta, ele não somente estabelece um altar, mas ele usa uma palavra interessante. O autor fala que ele construiu sobre as antigas bases. Isso nos mostra espiritualmente que precisamos estruturar sobre as antigas bases para não perdermos as verdadeiras diretrizes da palavra de Deus. Então, Esdras traz esta visão espiritual, que ele construiu o altar, mas não somente construiu, mas construiu sobre as antigas bases. Que possamos nós também construir o nosso altar, estruturar o nosso altar, consertar o nosso altar e apresentar o nosso sacrifício em bases estruturadas que ao longo do tempo nos mostraram que são sadias para aplicar-se dentro da obra de Deus, para o bom andamento dela. Aí no ponto 2, o comentarista fala que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Ele começa dizendo assim: no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Interessante que, quando Moisés instituiu para o povo a ideia do tabernáculo, a qual o homem se aproximava de Deus através de todo um ritual, o primeiro mobiliário que ele tinha na entrada do pátio era justamente o altar do sacrifício. Quando o comentarista fala que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, ele nos traz para dentro da palavra, que explica que no tabernáculo, quando o homem precisava entrar no pátio, no átrio,
ele teria que passar primeiramente pelo sacrifício. Ali justamente ele encontra o primeiro mobiliário, que é um altar feito de bronze. É interessante que os estudiosos dizem que o bronze significa o juízo. O homem não poderia se aproximar de Deus sem passar pelo seu juízo. Aí que vem a graça de Deus, que nos mostra que nós, quando nos achegamos diante de Deus e quando passamos pelo seu juízo, o que nos resta era simplesmente a morte. Mas Cristo vem e reestrutura nossa posição de Deus com seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Por isso que ele nos trouxe a vida, ele nos conduziu à paz, ele nos aproximou de Deus, ele é a ponte que nos aproxima de Deus, e tudo isto ele fez pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. É interessante que este altar do sacrifício, que era feito de bronze, ele também era revestido de madeira de acácia. Há uma simbologia que esta madeira da acácia ela representa a natureza humana. A acácia era uma árvore que se extraía uma madeira muito difícil de trabalhar. Diz que os carpinteiros não gostavam de trabalhar com esta madeira, porque ela tinha muitas imperfeições, elas tinham muitos nódulos. E para trabalhar esta madeira tinha-se muita dificuldade. Isso nos traz uma simbologia de que a acácia simboliza a natureza humana. Deus trabalha em nós, Deus trabalha a nossa natureza, Deus trabalha a nossa personalidade, Deus trabalha nosso caráter, mas somente Ele, como hábil marceneiro, para poder nos aplainar, para poder trabalhar com seu formão, para poder deixar com que venhamos ser algo a qual possa ser utilizado dentro do seu reino, dentro da obra de Deus. Somente Cristo é que pode transformar o homem. Assim nós vemos que no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro sem defeito, perfeito, oferecido pelos nossos pecados para a remissão de toda a humanidade. João 13,16, porque Deus amou o mundo e por ele morreu e se entregou para que pudéssemos ter a vida eterna. Lá em Hebreus 9,14, nos salienta e nos apresenta Cristo como nosso sacrifício perfeito, que nos purifica, perdoa os nossos pecados e nos dá acesso à presença do Pai. Lá no livro de Colossenses, Paulo fala no capítulo 1, versículo 20 a 22, que ele nos tornou pela sua morte, isto é, pela morte de Cristo, ele nos tornou santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Glória a Deus pelo ato de Cristo salvífico na cruz do Calvário, a qual ele nos torna irrepreensíveis, santos e inculpáveis dentro do plano espiritual de Deus. E ele reforça isso dizendo que quando o sacerdote chegava, ele tinha que imolar um animal. E primeiramente o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício pelos seus pecados, porque ele era falho. E depois ele tinha que oferecer um segundo sacrifício pelos pecados do povo. Assim, nós vemos que os animais eram sacrificados para que pudesse aplacar o erro. Mas Cristo vem como sacrifício único e verdadeiro, simboliza que ele, como Cordeiro sem defeito, santo, sem máculas, ele foi oferecido na cruz do Calvário para redimir a minha, a tua e a nossa vida. O altar tinha aproximadamente 2,25 metros de largura por 2,25 metros de comprimento, revestido de cobre, a qual nós falamos, e tinha 4 pontas. Essas 4 pontas, segundo os teólogos, significam os 4 cantos da terra, que quando o sacerdote pegava o sangue, ele aspergia, ele derramava sobre esses 4 chifres, simbolizando que ele estava redimindo toda a humanidade caída. Aí nós vemos também que ele fala aqui, no ponto 1, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. Dentro deste ponto, o comentarista fala que o Pai Celestial preparou todas as coisas antes da fundação do mundo, na consumação dos séculos. É interessante que essa consumação de século fala sobre o tempo de Deus, sobre o kairós de Deus. Ele preparou desde a eternidade. Olha que coisa interessante. E ele fala desde a eternidade para que nós possamos entender. Afinal, nós somos temporais. Nós não entendemos o que é o tempo. Dizem os grandes estudiosos que o tempo foi demarcado e criado para que nós pudéssemos entender o que é a eternidade. Porque se tirarmos um dia da eternidade, o que acontecerá? A eternidade
continuará sendo a eternidade. Se tirarmos 1 minuto da eternidade, a eternidade continuará sendo a eternidade. Se tirarmos 1 milésimo de segundo da eternidade, ela continuará sendo a eternidade. Isso é para que nós entendamos que Deus, desde a eternidade, preparou esta obra salvífica para mim, para você, para nós. Então, o Pai participou diretamente do Gólgota. Tem muitas pessoas que pensam que quando Cristo clama no Calvário, meu, Deus meu, por que me abandonaste? É como se o Pai o tivesse abandonado. Não, mas Deus, na obra vicária, ele não poderia suportar o pecado porque ele é santo, mas Cristo se fez pecado por nós. E assim, Deus participou de toda a obra da salvação. Cristo, Filho de Deus, ele participativamente, se entregando a si mesmo em oferta e sacrifício, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, diz 1 Pedro 2,24, e padeceu para levar-nos a Deus. Aí nós temos o ponto do Espírito Santo, que ele vem e auxilia o Filho. O Pai foi gerado, o Filho foi gerado no Espírito, o Filho foi criado no Espírito, o Filho nasceu no Espírito, o Filho se desenvolveu no Espírito. Jesus curou no Espírito. Jesus estabeleceu seu ministério no Espírito, foi conduzido pelo Espírito. Então o Espírito Santo, ele estava ativamente presente na vida de Jesus. Assim nós podemos definir este ponto da seguinte maneira: o Pai planejou, o Espírito Santo capacitou e Cristo executou esta obra maravilhosa de salvação de Deus para o homem caído, que era eu e você. E para você que não aceitou a Jesus Cristo ainda como Salvador, Ele é a salvação, Ele é a libertação da nossa vida pecaminosa quando não estamos diante de Deus, e o caminho e a forma foi pela cruz. Foi para isso que Ele veio. Jesus largou a sua glória, veio a este mundo, viveu no meio dos homens de forma humilde e simplesmente renunciou à glória, renunciou ao poder, mas não renunciou à cruz, que era seu alvo final e total. No segundo ponto, ele comenta que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O que precisamos entender é que, quando ele fala que o Espírito revela, que o Espírito ensina, que o Espírito explica, é que um homem não consegue entender o plano da salvação se o Espírito Santo não revelar a este homem. Eu lembro-me certa feita que eu estava fazendo um curso técnico e ouvi uma frase bastante interessante. O curso era da área ótica e o professor falou o seguinte: nunca se esqueçam, o olho vê, mas quem enxerga é o cérebro. É interessante que, aplicando isso à nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Nós podemos saber o que foi o sacrifício, mas nós só aceitamos o sacrifício de Cristo como uma obra de salvação quando o Espírito Santo ilumina os nossos entendimentos, quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos. Nosso coração se rende a Cristo e nós entendemos que precisamos deste Salvador para nos libertar de uma vida de condenação, porque Cristo é a nossa salvação. Precisamos desta luz, precisamos dessa salvação, precisamos desta verdade, e Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. É por isso que o Espírito revela, é por isso que o Espírito ensina, é por isso que o Espírito aplica. É por isso que ele fala a palavra tetelestai, está tudo consumado. Esta palavra ela tem um efeito jurídico, ela tem um efeito de comércio, ela tem um efeito social muito profundo. Quando alguém devia ou quando alguém precisava fazer alguma coisa, principalmente quando isso vinha de um contrato, esta pessoa vinha e encravava na porta de outra pessoa a palavra e o documento dizendo assim: tetelestai, está tudo consumado, foi feito e não se deve mais nada. Interessante que dentro desta aplicação nós observamos que quando ele fala que o Espírito revela todas as coisas, ele revela não somente a nossa formação no altar, a qual precisamos oferecer os nossos holocaustos, as nossas oblações, que eram apresentados manjares como forma de culto a Deus. Mas é interessante que esse segundo altar, que se apresentava lá no lugar santo, na entrada do Santo dos Santos, que era o altar do incenso, a palavra nos fala que esse incenso era fabricado com
mais de 11 especiarias, mas junto com essas especiarias e o sal, existia três que não poderiam faltar de forma nenhuma na fabricação deste incenso, a qual tem grandes lições espirituais para nós entendermos que Deus trabalha conosco não somente no exterior, mas Ele também trabalha interiormente. Ele trabalha profundamente em nós, em meio do nosso culto, das nossas orações que apresentamos a Ele, e nós veremos algum exemplo desses três materiais que não poderiam faltar no incenso, que ele era usado como forma de adoração, de oração, para se achegarmos a Deus. Nós vemos que nesse altar de incenso havia três elementos que não poderiam faltar no incensário, neste incenso que era confeccionado. O primeiro elemento que não poderia faltar era um produto chamado estoraque. Estoraque era uma planta que ela soltava uma resina, geralmente no período da manhã. Essa resina é como se ela fosse um látex. E eles tinham que ir e colher esta resina porque ela saía com uma seiva dos seus caules, como se fosse ali o hábil seringueiro. Ele tirava esta seiva, e esta seiva, quando era usado para confeccionar ali o incenso, ele soltava um cheiro suave. É interessante que ele não poderia extrair isto de outra forma. Somente a própria planta, chamada estoraque, que ela expelia isso. Isso nos fala a respeito da oração, porque todo incenso, o incensário representava as nossas orações, as orações que eram apresentadas naquele altar do incenso. Isso nos fala que algumas vezes as nossas orações devem ser espontâneas, as nossas orações devem ser sem interesse, devem ser verdadeiras, sem negociação, sem troca, sem pedido. Tem sido a minha, a tua, as nossas orações espontâneas diante de Deus, sem algum efeito, sem nenhuma base de troca? O segundo elemento que não podia faltar na confecção do incenso era uma planta chamada ônica. Essa planta chamada ônica era uma alga que era extraída de águas profundas. Não se sabe muito bem de onde eles extraíram, se ao passar pelo Mar Vermelho. Mas esta ônica era uma alga que, quando ela era levada ao fogo, ela exalava um forte aroma e suave. Isso fala que ela vinha da profundidade. Então esta alga chamada ônica, ela era extraída de um lugar profundo. Isso nos fala da oração profunda que deve prover do nosso coração. Sabe aquela oração que vem das recâmaras escondidas, que a esposa não conhece, que o pai não conhece, que a mãe não conhece, que o patrão não conhece, que o melhor amigo não conhece, e que Deus, você não quer que ela torne conhecida e você não tem coragem de falar para você mesmo? Deus quer penetrar no profundo da nossa alma. Ele quer entender quais são os nossos medos, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas imperfeições, aquilo que está dentro do nosso ser, a essência. Muitas vezes Deus permite que determinadas coisas se sobrevenham sobre o seu povo, sobre a sua igreja, para que ele venha conhecer as reais intenções profundas do nosso coração. Outro elemento que não poderia faltar na confecção do incenso era uma planta chamada gálbano. Interessante que esta planta ela era encontrada no meio do deserto. Esta planta ela teria que ser colhida, e quando ela era colhida, esta planta ela soltava um material que, quando também conduzido ao fogo, exalava um cheiro extremamente perfumado dentro da confecção do incenso. Porém, esta planta, ela precisava ser espremida, ela precisava ser amassada para que ela pudesse extrair este cheiro perfumado. Isso nos fala, isso nos mostra uma simbologia que muitas vezes, para que venhamos a levar a Deus, elevar a Deus uma oração realmente quebrantada, nós precisamos ser moídos, nós precisamos ser amassados, nós precisamos ter lições espirituais que nos façam exalar o verdadeiro perfume de Cristo em nossas vidas. Deus muitas vezes precisa de elementos desta forma. Ele precisa do estoraque, que é a nossa oração espontânea. Ele precisa muitas vezes da ônica, que é aquela oração que vem do profundo do nosso coração. Mas às vezes ele precisa do gálbano, que é aquela oração que vem de um quebrantamento. Mas tudo isso tinha que ser temperado com sal, que era usado para a conservação, que era usado para o equilíbrio,
que era usado para manter aquele produto em total equilíbrio. Precisamos do sal. Por isso que a palavra nos fala que vós sois sal da terra, e se o sal não salgar, fica insípido e serve apenas para ser pisado pelos homens. Assim nós vemos que a obra de salvação, em contraste com o altar no tabernáculo, nos conduz primeiro ao tabernáculo, primeiro ao altar do holocausto, que é Cristo, e o segundo altar, que é o altar do incensário das nossas orações, onde nós temos comunhão com Deus. É por isso que dentro do incensário vemos que no ponto dele fala assim, que o Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Manifesta dentro das nossas orações, da nossa comunhão, do nosso contato com Deus, quais são as nossas reais intenções para com a sua obra. O último ponto da lição fala sobre o altar profanado. É interessante que quando comentamos sobre o altar, vemos que ele é um lugar para você apresentar o seu culto, a qual Deus se manifesta, a qual Deus aceita. Mas é interessante que dentro deste mesmo lugar, o lugar certo, pode ser feito a coisa errada. Existe uma linha muito tênue, muito perigosa entre o altar que apresentamos a Deus e um altar profanado. É interessante que neste mesmo altar que fazemos um culto a Deus, eu posso apresentar um sacrifício profano, um sacrifício errado, um sacrifício desviado. Então a linha tênue entre a coisa certa e a coisa errada, mesmo dentro do nosso culto ao nosso Deus, ela é muito perigosa e íngreme, e nós devemos tomar todo cuidado para não errar neste ponto. É por isso que lá no livro de Amós, capítulo 5, 21, 22, 23, ele nos diz assim: eis que aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Olha que coisa que ele nos fala. E diz assim: e ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me alegrarei delas, nem atentarei para as ofertas de sacrifícios de animais gordos. E fala assim: afasta de mim o estrépito, isto é, o ruído, o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei melodia dos teus instrumentos. É como se Deus falasse assim: não cultue a mim, porque eu não vou aceitar o teu culto. Não cante a mim, porque eu não irei ouvir os teus louvores. Olha que coisa tremenda. É muito sério isso. Deve nos levar a uma convicção espiritual de que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Que tipo de cristianismo eu estou pregando? Que tipo de cristianismo diante de Deus e dos anjos eu estou apresentando? Eu posso enganar a todos, mas eu não posso enganar a Deus. Eu não posso enganar o Espírito Santo. Então ele diz assim: porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Olha a que ponto chegou o povo estar desviado, porque Deus falou assim: não me louve mais, não cante mais para mim, não venha mais na minha casa, porque o que você faz, você me faz apenas da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Veja bem que eles não estavam fora, eles estão dentro do templo, aplicando toda uma liturgia, todo um culto. É um cuidado que nós precisamos ter, para que não venhamos a nos perder, como aquela dracma dentro da própria casa. E isso é um alerta tão profundo, que a palavra de Deus é o único livro que, quando você encontra um herói, você encontra também seus tremendos defeitos e debilidades. Que livro você leria que falaria de um grande rei, que reestruturou uma nação, que matou um gigante, que tocava harpa, que era um homem que Deus usou, que matou um urso, que matou um leão, que conduziu o povo à vitória, que uniu todo o povo? Que rei você ouviria dizer que este rei, deste mesmo rei, no mesmo livro, seria contado que ele adulterou, que ele mentiu, que ele escondeu, que ele profanou, que ele não cuidou da sua família? Então a palavra de Deus é como um espelho que nos mostra quem é o ser humano. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. É por isso que o livro de Hebreus nos fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do corpo, do espírito, das juntas e medula,
e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do meu, do teu, do nosso coração. Nosso coração não é bom. É por isso que Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Isso nos mostra que eu posso estar no lugar certo fazendo a coisa errada. Isso nos mostra que eu posso estar na posição certa, mas agindo de forma errada. Isso nos mostra que eu posso estar com todos os meus títulos, com todas as minhas pompas, vestindo meu lindo terno, Bíblia empolada no peito, sapato de cromo alemão, gravata de seda italiana, mas Deus não ter parte comigo. Olha que ponto ele chega. Ele nos mostra de Jeroboão, a qual vem, estrutura tudo, mas de repente Jeroboão se perde, se confundiu, fundiu. Chega lá, ele faz 2 bezerros de ouro e diz para o povo: olha, povo, não vai lá adorar. Não, fica aqui. Fica aqui, ó, e fundiu 2 bezerros, ainda disse para o povo: vês aqui teus deuses, esses são os teus deuses. Foram eles que te tiraram do Egito, te fizeram subir do meio do deserto. E diz a palavra que Jeroboão manda sacrificar no mesmo altar que se sacrificava para o Deus único e verdadeiro, e nele mandou queimar incenso. Então existe uma linha tênue quando se trata de religião entre salvação e perdição. Isso porque o poder corrompe, o dinheiro corrompe, a posição corrompe, a estrutura social corrompe. Lembremos-nos que quando a igreja passa a fazer parte do Estado e a ter poder do Estado, foi justamente o período a qual ela mais se perdeu. E foi-se necessário que houvesse uma reforma para que Deus pudesse agir novamente. Espero que Deus não necessite de uma contra-reforma para que venhamos a novamente entrar nos eixos. Fica a meditação para todos nós. Acabe também nos traz como exemplo que erigiu um altar a Baal em Samaria e ofereceu a ele como sendo seu Deus. Saul, que foi separado, chega a profetizar. Depois, na medida do tempo, ele se perde por causa do ciúme de outro líder. Não, mas muita gente fala que ciúme não acontece, acontece, é ciúme, divisão. E é isso que Satanás trabalha e que nós precisamos estar com o nosso altar na presença de Deus, para que não venhamos a cair nos mesmos erros. Certa feita falaram que o homem sábio é aquele que erra uma vez, não erra mais. Mas teve um camarada chamado Otto von Bismarck, que ele fala uma frase interessante: aquele que erra, que aprende uma lição errando, esse não é um sábio, esse é um tolo. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. A palavra de Deus nos foi trazida para que seguíssemos os seus exemplos e não errássemos como eles erraram. Então fica a lição para nós, termos o nosso altar levantado, consertado, estruturado e sobre ele apresentado um culto verdadeiro. Então fica a lição para nós espiritual. Vemos aí o mundo gospel que se apresenta, os shows pirotécnicos espirituais, aqueles que prometem curas, os curandeiros da fé, o mercado da fé. Então tomemos cuidado e tenhamos estrutura e nos habilizemos na palavra, porque é ela que nos conduz a um culto real, verdadeiro e puro diante de Deus. Amém? Obrigado por esta oportunidade e que possamos estar juntos mais vezes. Deus abençoe. Amém.